Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Eu quero começar o programa de hoje agradecendo todo o apoio das pessoas, muito bacana, gente, valeu mesmo. E eu quero recomendar também um trabalho que eu acho de suma importância, de uma menina chamada Cassiana de Biasi, que ela está fazendo a tradução, né, de uma série de vídeos, acho que é o melhor. O nome do canal é Caminando el Sendero, se não me engano, é um tal de Bertus, o apresentador. E o nome do documentário é Saga Anunnaki, é isso aí. Então essa Cassiana de Biasi está fazendo a tradução, é uma porto-alegrense aqui, né, conterrânea, gaúcha, o que me deixa muito feliz também. Mas o que me deixa feliz é o trabalho que ela está fazendo, gente. Então assim, ó, eu recomendo. Eu tenho estudado bastante durante esses 5 anos que eu tenho colocado para vocês, né, que eu realmente me aprofundei na questão de OVNIs, descobrindo tudo isso. Então eu adorei muito esse documentário, essa série de vídeos. Todas as informações que eu vim pegando, que elas eram soltas aqui, soltas ali, né? Ali me parece um excelente colar onde se juntou todas as pérolas, né? Não sei se eu teria uma definição melhor para isso. Muito bom mesmo. E até eu confesso que eu conheci a Saga Anunnaki primeiro pelo canal da Cassiana, né? Tá fazendo esse trabalho maravilhoso. E depois como ela estava lá pelo capítulo 21, 22, né? E eu, na minha ânsia, eu acabei por conta própria assistindo os demais até o final em espanhol. Eu tenho um pouquinho, do italiano diz pouquinho, né? De conhecimento ali, eu não me perco muito, então eu consigo ter um entendimento, então valeu a pena, foi bem bacana. E não só o episódio todo da Saga Anunnaki, como também vários outros assuntos que este Bertus do canal Caminando el Sendero publica, que eu acho que é interessantíssimo, né? Então, muito legal. Então, dadas as recomendações, pessoal, assistam e repassem lá o canal dessa Cassiana e desse Caminando el Sendero. Quem entende em espanhol pode ir direto ou através da Cassiana. Aliás, parabéns para essa menina, trabalho maravilhoso. Não sei se ela sabe realmente a profundidade, né, da importância do trabalho que ela está fazendo, iluminar essa menina. Vamos adiante. Então aqui, gente, hoje eu quero falar de como vencer os arcontes, né? Então, já que eu estou recomendando terceiros para vocês se informarem mais, né? Muitos já conhecem o David Icke, né? Então eu sugiro que joga lá na internet, digita lá no YouTube David Icke explica sobre os arcontes ou fala sobre os arcontes, e vocês vão ver lá, né? E provavelmente já vai abrir junto uma série de vídeos do David Icke falando de arcontes e de várias outras coisas. Esse cara sabe das coisas. E a gente vai juntando todas as informações, né? E a gente, com encontros arqueológicos, como a gente fala das escrituras dos Nag Hammadi lá, enfim, é bastante coisa para quem está estudando já, né, os soltos. Quem sabe, por exemplo, quando eles mencionam os documentos de Nag Hammadi, tu sabe o que é. Quando eles falam dos arcontes, tu sabe o que é. Quando eles falam dos cátaros, tu sabe o que é, porque tu já ouviu, tu já estudou a história em particular de cada um deles. E eu gosto de falar isso porque nesses 185 programas que nós temos aqui, vocês começarem a olhar programas e prestem atenção sempre na data da postagem. Aí vocês vão ver que eu venho estudando esses assuntos que eles estão no canal ali, tanto dos arcontes, como trazendo convidados aqui, como ufologia, casuística e muita coisa de política também. Ou seja, é impressionante como o balaio todo é grande, com todas essas coisas lá dentro, assim, é impressionante esse tipo de coisa. Como fazer esse apanhado de informações todas, porque aparentemente são soltas, né, e tu tem aquele sentido de uma coisa coliga com a outra, mas ainda tá meio solto. Aí vem um documentário desses, como a Saga Anunnaki, e todas aquelas informações soltas que tu tinha, elas são temporalizadas, elas começam a fazer sentido, né? Então tu estuda a história de muitas pessoas, de muitos personagens, depois vai percebendo que são os mesmos personagens com nomes diferentes, dados por tribos diferentes.
é impressionante, velho. E chega um ponto assim, olha que, sinceramente, gente, mas de coração mesmo, sabendo 10% do que já descobriu, por exemplo, alguém que já está, tipo, como eu, 5 anos pesquisando, ou tem outros que estão há 20 anos pesquisando, 30 anos pesquisando, né? E isso depende um pouco do foco que tu coloca na pesquisa, né? Se tu tiver a mente um pouco mais aberta e dependendo do tipo de bagagem espiritual que tu tem quando tu chega no estudo da ufologia, isso também faz uma diferença muito grande. Por exemplo, se tu é um católico fervoroso, que não acredita na teoria espírita, entendeu? Porque ela não é aceita pelos católicos e nem pelos evangélicos. E é uma realidade já comprovada cientificamente. Mas se tu vai começar o teu estudo de ufologia não acreditando na questão espiritual, tu já vai ter uma dificuldade, uma limitação muito grande. Porque tu não vai entender nada dos eventos acontecidos na quarta dimensão. Entendeu? Tu vai ficar totalmente preso à terceira dimensão. Então o que eu quero dizer com isso? É aquele ufólogo que fica só na casuística, só no objeto material que pode ser cheirado, tocado, tu entende? E a coisa não se resume por aí. Aliás, a grande maioria tá no oculto, tá nessa outra dimensão que não é captada pelo nosso espectro, entende? De visão. Não abrange, não pega. Né? Que nem uma câmera de infravermelho que capta imagens que o teu olho não capta. É a mesma coisa, gente, entendeu? Então é complexo. Por isso que eu recomendo assim o estudo em todas as áreas, por isso que a gente faz um apanhado, por isso que a gente fala no nosso programa desde o Projeto Scully, né, que é o filme do Juliano Posati, que é The Afterlife Investigation, que é para dar pro cara que assiste o nosso canal aqui, né, ele tá caindo meio de paraquedas aqui, pô, ele não acredita em espiritismo, não acredita em disco voador. Qual é que é o nosso trabalho aqui? Não é convencer ninguém, é só dizer, cara, olha a informação que tem ali e tira tuas próprias conclusões. Então a gente vai lá e fala do The Afterlife Investigation, né, que é desde 98 já foi batido o martelo lá, comprovação científica, um grupo de cientistas, depois de todo o processo investigativo, eles chegam a uma conclusão científica de que o fenômeno é legítimo. Então, a partir daquele ponto, quando se tem a comprovação científica de qualquer coisa que seja, e quando é mostrado para todo mundo como foi feito todo o processo, quem são as pessoas envolvidas, ou seja, dá para dar crédito, né? Ou se tu não quiser enxergar tudo aquilo que está sendo mostrado ali, aí é um problema do cara, a gente vai cair naquela história do pior cego é o que não quer ver, né? Mas tudo bem. Então, por isso que o meu trabalho é mostrar, cada um decide por si. Tem lá a comprovação científica dado aos diversos experimentos que foram feitos por diversas pessoas, até técnico de comunicação da NASA esteve envolvido e está lá falando dos seus experimentos para quem quiser ver, mostrando como foram feitos os experimentos e os resultados obtidos. Então, aquilo foi em 1998. Então a gente está fazendo 20 anos dessa grande sacada, descoberta, coisa e tal, né? Mas quem de vocês viu isso na imprensa? Não fosse o nosso queridíssimo Juliano Posati fazer esse filme maravilhoso do The Afterlife Investigation, né? Nós teríamos esse embasamento, essa argumentação para poder dizer. Então a gente está num ponto onde não é mais... Olha a importância disso, pessoal, entendeu? Não é mais uma questão de crença. Não é mais uma questão de tu dizer, eu acredito nisso. Tem algumas coisas que ainda são questão de crença. Por quê? Porque nós não temos a verdade definitiva, então todos os indícios te levam a uma direção. Mas tu não chegou no final disso tudo ainda. Outras coisas, tu já bateu o martelo, não, isso é uma evidência. Isso tá mais que batido. Então para mim, essas questões todas que nem da existência de vida fora da Terra, da questão do espiritismo, isso são aquelas coisas que o martelo já foi batido há muito tempo, já está incrustado, é impossível depois de uma expansão da tua visão, da tua mente, tu regredir, tu não vai conseguir desacreditar numa coisa que tu já incorporou. Não é? Até porque essa verdade ela já está incutida lá no teu subconsciente. Só que justamente por causa do processo arcôntico que a gente já cansou de falar aqui, mas vamos repetir mais um pouquinho sobre isso hoje, né? A gente vem com essas memórias
podadas, a gente não lembra, né? E aí eles vêm com um papinho de isso é para o bem da tua evolução. Na verdade, né? Vamos fazer um raciocínio bem pequeno aqui. Então assim, e vamos entender que o processo de reencarnação, ele é fato, entendeu? E ele pode realmente ser utilizado como ferramenta de evolução. O que nós temos que entender, né? É uma ótica minha agora a respeito disso, a gente pode ter que a gente concorda, né? Enquanto uns conseguem usar livremente o processo reencarnatório para a sua evolução espiritual, outros desavisados, né, vítimas, eles não conseguem fazer o seu desenvolvimento espiritual porque eles ficam presos ao que eles chamam da, né, a famosa roda de Sansara. O Yuri já falou aqui, né, tem diversos, que é aquele processo que eles vão enganando as pessoas no pós-morte, entendeu? E vão dizendo, não, tu tem dívidas a resgatar e tu vai ter que encarnar nessa condição aí. E apagam toda a memória dele, ele não consegue acessar a sua memória akáshica, né? Então ele fica na mão do que os caras dizem pra ele. E se eles dizem, tu fez isso, 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 ele nem questiona, ele volta e ele acaba se tornando sempre escravo, sem uma possibilidade de sair dessa roda de Sansara que o pessoal chama. O que acontece com isso? Isso está causando uma divergência entre o pessoal mais evoluído lá de fora, nossos irmãos cósmicos, e isso está gerando um motivo para quebrar uma regra que é a regra de não intervenção, né? Eles chamam de diretriz número 1, até no filme do Star Trek, Guerra nas Estrelas, fala-se nessa diretriz número 1, né? Eles só podem interferir como uma grande justiça está sendo feita. Ninguém no universo, pelo que eles dizem, né, e isso seria uma lei que faria todo o sentido do mundo, ninguém pode impedir alma alguma em lugar algum do universo de evoluir. E isso é o que os arcontes estão fazendo aqui no nosso plano. Então por isso que eles devem ser combatidos, e isso é que vai gerar uma intervenção de fora, né? Que isso é uma das possibilidades de quebra dessa regra, né? Dessa norma. Isso não pode ser feito a não ser que... Entendeu? Então essa questão de impedir que as almas evoluam, mantê-las escravizadas, é um desses a não ser que. Não devemos interferir a não ser que ninguém tente aprisionar almas. Ok? Então aí é que tá. Tu não pode ter uma visão muito fechada em cima da reencarnação achando que é uma coisa só. Né? Então, porque às vezes eu coloco, a gente fez um vídeo falando, né, da escravização dos espíritos, aí o pessoal acha que isso acontece para todos os espíritos e que toda a reencarnação está sendo manipulada naquele processo. Não, gente. Não. E isso depende muito também do nível de espíritos que é encarnado. A maioria dos espíritos, ou melhor, quase na totalidade, né, dos espíritos que caem nessa roda de Sansara são os espíritos sem instrução. Só isso. Entendeu? Da mesma forma como vem um larápio aqui, um político muito habilidoso na conversa, coisa e tal, né, e aproveita aquele bando de não letrados, né, justamente vítimas de uma situação de abandono, coisa e tal, que os leva ao analfabetismo, me perdoem. E por aí afora, os caras não têm nem condição de ler um documento, fica muito fácil manipular. Né? Tu entende? É a mesma relação. Vem um ser bem mais consciente das realidades do universo do que os que aqui estão encarnados, e nós somos aqueles analfabetos, né, perante o conhecimento dos caras. Então se nós não tiver o conhecimento, a gente se torna com mais facilidade massa de manobra. E nós somos tanto vítima quanto os vítimas, como esse pessoal que trabalha duro na terra lá, que tem um valor monstruoso, né, por causa que eles que botam a comida na mesa de todo mundo, né, e às vezes eles próprios não têm comida para... Né, é uma coisa engraçada isso. Então, gente, voltando para a questão da energia do arcontado, para quem... Pô, o cara tá falando em arcontes, muita gente sabe. Para quem não sabe, os arcontes são uma raça, né, eles atuam na 4ª dimensão, eles foram criados de responsabilidade de uma geneticista muito tempo atrás
Por isso eu recomendo que vocês vejam a saga Anunnaki. Eu conhecia muito sobre os Arcontes e ali explicou como eles foram criados, como eles apareceram, entendeu? Então assim, foi uma soma de informações que me deixaram um pouco mais perto sobre a realidade Arconte. Então tu vai ficar sabendo o que é, o que eles fazem, daqui a pouco tu já fica sabendo como eles foram criados, o que deu de errado, como está a situação deles neste momento. Então, saga Anunnaki, de novo, interessantíssimo. Esses Arcontes, gente, né, para os mais principiantes, foram criados meio que por irresponsabilidade, por uma tentativa de criação, né, não assistida pelos seres supremos, né, pelos mestres ascensos, coisa e tal, aonde deu errado. Foi criada essa raça arcôntica, e essa raça... tu imagina quem criou o leão e jogou o leão aqui. Aí quando tu assiste lá um Animal Planet e tu vê lá o leão destroçando, né, uma gazela, ou seja o que for, o que tu vai pensar? Meu Deus, que cena horrorosa, né? Se tu bota uma criança assistindo uma cena dessa, que eu não recomendo, mas o que se espera que ela diga, ai que leão malvado? E provavelmente a criança diria, ô seu leão malvado, deixa o bichinho em paz. Né? Provavelmente, né? Acho que 90% das crianças diriam isso, né? Tá aí a sabedoria do universo no ser infantil não contaminado por esse universo quântico aqui que nos cerca. Enfim, então aí tu vai dizer ao ver uma cena dessas que o leão é malvado? Aí tu vê uma outra cena, aí tu vê aquele leão e o narrador diz, esta leoa está caçando para os seus filhotes, e aparece os 3 filhotinhos no cantinho lá, quase que recém-nascido, dependendo do alimento que a leoa vai trazer para eles. E aquela leoa correu e tentou, e tentou, e tentou, e a 20ª vez ela fez um ataque frustrado, e agora ela não tem mais energias para caçar, e agora os filhotes lá estão para morrer. Aí tu, que dó do leão. Então é um pouco confuso tudo isso, né? Por que eu falei tudo isso? O leão é o leão. Se ele não matar, ele morre porque ele foi feito daquele jeito. Então, antes de culpar o leão, deveríamos culpá-lo quem fez ele daquele jeito ali. A culpa não é do leão. Dessa forma, será que a gente pode culpar os Arcontes? E outra, se eles foram criados desse jeito por irresponsabilidade de alguém? Então fica aí o questionamento. Tá, pessoal? Essa é a parte número 1 do que são os Arcontes. Mais ou menos para entender. Essa raça criada por acidente. O alimento dessa raça é padrão vibratório baixo. Isso traduz-se em sofrimento, dor, a miséria, a tragédia humana. Tudo de ruim que tu vê ali fora, que causa um sentimento ruim no ser humano, né? Padrão baixo vibratório é alimento para essa raça. Então fica natural entender como nós, para nos alimentarmos, plantamos nossas lavouras, né? Eles se alimentam do que nós conhecemos como mal no nosso conceito de bem e mal, eles se alimentam de mal. Mas aí de novo o conceito de mal, o leão é mal por matar a gazela, entendeu? Onde entra o conceito de mal. Então quando a gente vê tudo isso e começa a perceber isso aí, a gente começa a entender as palavras do Cristo, né? Quando ele falava no perdão, do perdoai, perdoai. Porque ninguém que faz mal para nós aqui está fazendo mal porque é essencialmente mal. E eu custei muito a entender isso aí. Eu custei demais para entender isso aí. E essa dificuldade de compreender isso é justamente o que nos prende a um sentimento negativo em relação às pessoas que nos agridem. Aí agora eu vou dizer assim, ó, que nesse caso são pessoas ignorantes, mas não cabe aqui o termo pejorativo, né? Ignorante de ignorar o fato de que ao agir dessa forma a pessoa está fazendo mal contra si mesmo, né? Eu já usei o exemplo do carvão há muito tempo atrás aqui, né? Que o menino chega em casa muito bravo e o pai dele pergunta o que aconteceu e ele diz que ele brigou com um colega na escola. O pai dele o leva até uma parte de trás da casa dele, ao ar livre, coloca um
um pano de prato, né, branquinho, alvinho, pendurado no varal, coloca o menino a uns 3 ou 4 metros de distância desse pano, é uma criança, né, seus 6, 7 anos de idade, e dá um saco de carvão pro garoto e diz assim para ele, ó, naquele pano branco tá o teu inimigo. Cada carvão que tu acertar no pano, vai lá deixar uma marquinha preta, é um soco que tu deu no teu amigo. Imagina como fosse isso, e agora te diverte, vão ver quantos socos tu consegue dar no teu amigo, ou qualquer coisa parecida, né? Aí o menino pôs-se a jogar carvão no pano branco, e o pai ficou ali do lado, só assistindo aquilo, né? Quando o menino cansou, lá pela metade do saco de carvão, de arremessar o carvão, e já via lá uma boa quantidade de marcas no tal pano branco, o pai inteligentemente, sabiamente, melhor dizendo, botou um espelho diante do guri e disse, dá uma olhada aí na tua cara, guri. E o piá tava preto. Aí ele diz, filho, por mais que tu consiga agredir verbalmente, mentalmente, fisicamente, porque são diversos tipos de agressão que tem, né? Por mais que tu consiga agredir o teu inimigo, um pouco dessa agressão sempre vai cair sobre ti mesmo. E é um ensinamento porque parece bobo, mas se a gente entender a profundidade disso, né? E a gente começar a entender a origem do mal. Qual é a origem de todo o mal? Por que o mal existe no mundo? Porque fizeram um grupo de entidades que também são vítimas, que precisam do mal para sobreviver. E aí? Aí o nosso lado altruísta vai dizer, não, então vamos alimentar os coitadinhos dos arcontes? Não, né? Aí também nós não temos culpa, como a gazela não tem culpa do leão ser o leão. Ela simplesmente vai ter que correr para salvar a sua própria vida. E assim é. Né, gente? Então, ficando o exemplo dos arcontes, eu quero emendar no próximo vídeo agora, gente, de... Sabendo da necessidade dos arcontes, de como eles se alimentam, nós, ou melhor, as nossas atitudes negativas que levam ao padrão vibratório baixo, que serve de alimento para esse arcontado, o que nós podemos fazer para se defender dos arcontes? Então, gente, no próximo vídeo agora, beleza. Beijo.